Deus seja louvado. Título da mensagem: Elias, homem de oração. Nesses períodos, Israel, o povo de Deus, esteve sendo governado por vários reis idólatras, que não serviam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Surge então Acabe, filho de Onri, rei de Israel. E este então, reinando em Samaria, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Pois é nesse tempo de crise política, moral, religiosa, em que Israel se encontra, que Deus levanta um homem de oração para mudar a história daquela nação na sua geração. E que esse homem, e quem é esse homem? No capítulo 17 de 1 Reis diz assim: Elias o tesbita não se refere à família, não se refere ao seu sobrenome. A Bíblia está mostrando a procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. E quando você vai no mapa para encontrar Tisbé, você não encontra. Tisbé não existe no mapa, porque é um lugarejo insignificante demais. E quando você procura a árvore genealógica de Elias, ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não vem de uma escola de profetas, bendito é o nome do Senhor. Ele não vem de uma classe sacerdotal. Diríamos então que Elias era um homem desconhecido, de uma família desconhecida. Era, portanto, um Zé Ninguém. Mas então um homem levantado por Deus para mudar a história da sua nação. E Deus, repetidas as vezes, nos mostra e nos ensina a mesma coisa, as mesmas verdades. Que Deus não precisa de estrelas, Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente simples como eu e você. E como está escrito, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus levanta os seus Elias, seus Davis, para fazerem a sua obra. E os homens e as mulheres que Deus levanta para fazer a sua obra são, em primeiro lugar, gente comprometida com Deus e que conhece a intimidade de Deus. Através da oração, olha como Elias se introduz. Está escrito: então ele chega diante do próprio rei Acabe e diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O que nos impressiona é que este homem começa o seu ministério pregando para o rei. Muitos de nós passaremos a vida toda sem pregar para um rei no seu palácio. E ele não chega prestando continência e fazendo reverências a Acabe. Ele chega com uma palavra de juízo, e ele chega com uma autoridade espiritual. Ele chega como alguém que anda com Deus, o Rei dos Reis. E a palavra dele é categórica: segundo a minha palavra, rei Acabe, não vai chover, não vai cair orvalho nesses próximos tempos. Mas alguém questiona: mas por que ele está falando assim para o rei
bendito o nome do Senhor. Por uma razão simples, porque naquelas alturas, por influência de Jezabel, sua mulher, todo Israel seguia a Baal. Era Baal considerado padroeiro da prosperidade, padroeiro das chuvas, e quando se fazia as colheitas, quando se recebia as crias dos rebanhos, atribuía as bênçãos de Baal. E é justamente o que Deus está fazendo aqui através do profeta. É quebrando a espinha dorsal deste ídolo, dizendo: não vai chover, não vai cair orvalho, porque chove de vez em quando. Cai orvalho à noite, mas não vai chover mais, nem ordinário, nem extraordinário. Agora vai ficar provado que este ídolo não tem poder nenhum, porque Elias tem tanta convicção que não vai chover, que não vai cair orvalho. De onde vem esta certeza, esta segurança? Dele. O texto não responde, mas a resposta está em Tiago, capítulo 5, verso 17, que diz: Elias orou para não chover e não chover. Meus queridos irmãos, aqui está algo da mais alta importância para a igreja hoje. A igreja só pode se levantar com autoridade diante dos homens, se primeiro ela se prostrar humildemente diante de Deus. A igreja só terá autoridade para pregar aos homens se primeiro ela conhece a intimidade de Deus, por meio da oração. Elias só pregou ao rei porque antes ele orou ao rei dos reis. Talvez hoje um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que nós separamos pregação de oração. Nós temos gigantes do saber nos púlpitos com muita eloquência, mas talvez pigmeus na vida de oração. Pessoas que conhecem muito a respeito de Deus, mas que não têm intimidade com Deus. E se você, irmão, quiser ser alguém relevante no seu tempo, na sua época, para enfrentamento das crises, é necessário que primeiro você conheça a intimidade com Deus, para depois você ter autoridade para falar em nome de Deus. E apenas a liderança, não só apenas a liderança é necessário, mas cada banco da igreja seja preenchido por gente de oração. Porque quando falta oração nos bancos, falta poder nos púlpitos. Quando falta oração na igreja, falta palavras poderosas e gloriosas que cumpre no meio do seu povo. Portanto, irmãos, quando falta oração na igreja, a nação perece. Nada, irmãos, tem mais influência na história dos homens do que a oração. Eu não estou afirmando que a oração tem poder. Eu estou afirmando que o poder vem por meio da oração, pois o poder está naquele que ouve e atende a oração, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. E quando a igreja ora, os milagres acontecem. Quando a igreja ora, os braços do Onipotente é acionado. Quando a igreja ora, a fraqueza humana é unida à potência divina. Bendito é o nome do Senhor. E quando a igreja ora, o altar da terra se conecta com o trono de Deus. No versículo 2, vem aí uma transição. Elias deu recado ao rei Acabe. E Deus o envia para um deserto, para se esconder. E tudo que um homem de Deus, tudo que uma mulher de Deus não quer, é se isolar, andar na solidão, ao invés de caminhar em direção da multidão. Aliás, eu e você não gostamos do deserto, porque o deserto não nos promove, pelo contrário, nos humilha, não nos exalta.
nos rebaixa a zero. E o princípio de que primeiro você precisa ser reduzido, e o princípio é que primeiro você precisa ser reduzido à insignificância para você entender que Deus é tudo. O deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo de Deus, aonde Deus treina os seus líderes mais importantes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. Bendito o nome do Senhor. Então não pense que você, a crise que está assolando, não pense você que a crise que está assolando a nossa nação e o mundo é apenas uma situação adversa, que não tem nada a ver com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua igreja. Tem sim. Deus nos leva para o deserto para provar-nos, não para nos destruir, mas para nos aprovar. As crises não vêm para nos destruir, mas para fortalecerem as musculaturas das nossas almas. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Deus tem duas lições para nos ensinar. A primeira delas é que Deus vai trabalhar em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Essa lição é importante por uma razão simples. Deus está mais interessado em que você é, no que você é, do que no que você faz. Trabalho para Deus é sucedido de vida com Deus. Nós vivemos numa geração que dá muito valor à performance e Deus dá mais valor ao caráter. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Primeiro Deus nos molda, depois Deus nos usa. Então não tenha pressa, porque Deus trabalha artesanalmente. Deus está trabalhando em você, meu irmão, minha irmã, porque Deus quer usar você. Os homens de oração, meus irmãos, não foram aqueles que viveram num gabinete cercado de conforto, de luxo. Ao contrário, viveram as ardiduras da luta, porque você nunca ora quando a crise chega, enquanto a crise não chega. Quando o deserto acontece, ou quando você está numa situação de risco ou de necessidade, a crise nos põe de joelhos. Em segundo lugar, Deus nos ensina uma outra lição. Deus quer nos mostrar que dependemos dele mais do que dos recursos deles. Note que Elias estava no deserto, num lugarejo onde corria um ribeirozinho que passava um filete de água, e havia orado a Deus para que não chovesse, para trazer juízo e disciplinar aquela nação. Depois diz o verso 7, que o ribeiro secou. Agora uma pergunta: o que você vai fazer quando a sua torrente secar? Porque quando a sua fonte seca, saiba disso, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. Deus sabe o que você deve fazer. E a sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus estão jorrando. A crise é um tempo de oportunidade. A crise é um tempo de exercitar a fé. A crise é um tempo de desafios. E na hora em que a crise bater na sua porta, você precisa entender esta verdade. Você precisa, santo é o Senhor, mais do provedor do que da provisão.
Portanto, saiba de uma certeza: quando a nossa fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Não deixe de orar. Deus sempre faz milagres em resposta à nossa oração. Deus faz o impossível. Logo em seguida, no verso 8, Deus dá uma nova ordem a Elias, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E ele foi, irmãos. Às vezes parece que Deus tem senso de humor, porque o que Deus acaba de falar para Elias não faz sentido. Se Deus falasse: você vai sair daqui e vai a Sarepta, e lá tem um rico empresário que vai te sustentar, ele tem muito dinheiro, essa crise não bateu nele e ele vai sustentar você. Daqui para frente você não vai ter mais necessidade. Mas Deus disse que é uma mulher viúva. Mas naquele tempo, por via de regras, as mulheres viúvas eram pessoas muito carentes. E ele sai de Querite, quase morrendo de fome. Chega a Sarepta, quase morrendo de fome. E chega na casa da viúva, que estava fazendo a sua última refeição. Sabe o que significa isso? Deus não permite que os seus filhos, que os que confiam nele, seus obreiros, tenham quaisquer senso de vaidade, de soberba. Você precisa depender da viúva. Deus está trabalhando em você antes de trabalhar através de você. O que é maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus naquela cozinha. E não faltou mais azeite nem farinha na panela, porque Deus fazia um milagre diário na vida dela. E eu acho extraordinário, meus prezados e queridos irmãos, porque o nosso Deus continua fazendo milagres ordinários e extraordinários. Porque nós só vemos Deus no extraordinário e não vemos no milagre diário. Às vezes você faz uma viagem longa e acontece um acidente gravíssimo e você sai ileso, o carro foi moído. Foi um milagre. Mas quantas as vezes você vê o milagre de sair de casa todos os dias, voltar para casa todos os dias, seu filho ir para a escola todos os dias e volta para casa todos os dias, o ano inteiro, sem nenhum acidente? Você não vê esse milagre? O coronavírus está por aí, a tal gripe também. Não sei onde ela está. Ela é invisível. E você e eu estamos vivos. Milhares de pessoas no mundo, no Brasil e no mundo, já foram, e por graça e misericórdia de Deus, vivemos glorificando o seu santo nome. Você consegue ver esse milagre? Tem ar nos seus pulmões. E a Bíblia diz que nele vivemos e existimos. E é Ele que nos dá a vida e a respiração e tudo mais. Isso chama-se milagre. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, preste atenção. O fato de vivermos os milagres de Deus não significa que não enfrentemos as tragédias da vida, porque o filho único desta viúva adoeceu e morreu. E ela botou a culpa em Elias. E diz a Escritura que Elias não se defendeu. Eu acho isso incrível, porque nós somos muito apressados em nos defendermos. Ele não quis angustiar aquela mulher mais do que o sofrimento, ou seja, a perda do seu filho. Mas uma coisa ele fez. Ele pega o menino morto, leva para o seu quarto
E ele que estava calado para não se defender diante da mulher viúva, ele abre a sua boca e fala muito com Deus, nos ensinando um princípio: se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, contemplaríamos mais os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Presta atenção nisso, que não existe registro de ressurreição até esse momento de Elias na história, mas Elias pediu a Deus o inédito, que a alma do menino tornasse a entrar nele, e o menino ressuscitou. Eu não sei quantos milagres preciso, eu não sei quantos milagres são precisos que Deus faça na sua vida para você crer. E por essa mensagem, o Senhor te diz: Deus pode fazer milagres, porque Ele ouve e atende a oração do justo. E o Senhor pode fazer um grande milagre na sua vida, na sua família, na sua parentela, na sua empresa, para a honra, para a glória do seu santo e glorioso nome. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado.